Muito bem. Como vai, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá mais uma vez comentar mais algumas coisas sobre direito marítimo, né? E Sim, hoje a gente tem um assunto importante, sim. que Hoje a gente é a vai falar legitimidade, né? legitimidade e eu quero dar boas-vindas quem está chegando agora no canal, quem está conhecendo um pouco mais do nosso trabalho. Nós somos advogados, especialistas em direito marítimo, comércio exterior. A gente vai falar muito sobre estadia, demurras de detention. E eu sou Carolina Marchioli, estou aqui com o Rodrigo Marchioli, meu sócio irmão. E como o Rodrigo iniciou, a gente vai hoje falar sobre legitimidade na sobreestadia. Você que chegou agora, olha, clica no sininho, começa a seguir a gente, você vai sempre ser notificado quando tiver conteúdo novo. Compartilha, né? Esse conteúdo é um conteúdo basicamente informativo, um conteúdo acadêmico, então compartilhem com seus contatos, seus amigos, com as empresas que você trabalha, porque é sempre uma oportunidade da gente trocar experiências e também entender um pouquinho do que vocês gostariam que a gente discutisse aqui. Mandem sugestões, a gente também está no Instagram, @marchioliminas, é o nosso perfil do Instagram, siga a gente lá também. Bora lá, Rodrigo. Vamos lá. Bom, Então, posso começar com hoje, as perguntas? O que você sugere? eu acho que você pode começar com a pergunta, que aí a gente já dá um direcionamento, né? Então, pode mandar a pergunta. Eu já tenho uns modelinhos de conhecimento de embarque aqui para a gente ilustrar um pouco do que a gente vai falar. Então, se você quiser começar com a pergunta, eu acho uma boa, sim. Legal. O Rodrigo falou sobre conhecimento de embarque, o Bill of Lading, né, que é o BL, para os íntimos, porque justamente a gente vai começar a falar sobre legitimidade de quem está no BL. Quem são essas pessoas que estão no BL? Como é que funciona a legitimidade de cobrar e ser cobrado, né? E quem é que faz parte desse mundo que, na verdade, o BL é o contrato de transporte marítimo. Então, conta um pouquinho para a gente sobre a legitimidade sob a égide de quem está no BL. Uhum. Então, essa legitimidade, você falou no começo que a gente vai trabalhar com a sobreestadia, né? Falar sobre a estadia de container, mas essa ideia da legitimidade que a gente está trabalhando aqui serve para o direito marítimo como um todo. Puro, né? Então, é uma regra geral que vale para a sobreestadia também. Então, o que vai definir a legitimidade são as partes contratantes, porque a gente está falando aqui de um ramo do direito que é o direito privado, né? Então, o que rege uma relação dentro do direito privado é o contrato, essencialmente é o contrato. Então, o princípio que rege o direito privado é a autonomia da vontade das partes. Então, o que vai materializar a vontade das partes é o contrato, que vai concretizar, vai colocar de uma maneira objetiva a vontade das partes é o contrato. E no direito marítimo, o contrato por excelência é o conhecimento de embarque. Então, se a gente quer analisar quem é responsável por pagar ou quem tem o direito de cobrar, a gente tem que ver o contrato, e o contrato, como eu falei, é o conhecimento de embarque. Porém, no direito marítimo, a gente tem uma condição um pouquinho complexa que muitas vezes não tem só um conhecimento de embarque, tem vários. E aí, como é que a gente define essa legitimidade quando tem vários? Quem pode cobrar de quem? Quem pode ser cobrado, quem não pode? Então, tudo isso vai depender da gente entender como é que funciona essa dinâmica dos conhecimentos de embarque no direito marítimo, no transporte internacional, no contrato de transporte internacional. Então, é um pouquinho isso que eu vou tentar falar. Você também pode me ajudar, né, Carolina? Você também conhece bastante desse dia a dia. E eu vou me ater ao conhecimento de embarque, porque a gente poderia até estender para outros contratos. A gente poderia falar, por exemplo, será que o termo de responsabilidade ele também estabelece partes legítimas numa relação de transporte? A resposta já poderia adiantar que sim, mas em primeiro lugar tem que ver o conhecimento de embarque. O termo de responsabilidade ele não pode passar por cima do que está
no conhecimento de embarque, não é? Então, só vai poder haver, vamos dizer assim, essa sobreposição do termo de responsabilidade se forem as mesmas partes contratantes. Se forem partes contratantes diferentes, não dá, né? Porque você está desrespeitando um contrato já estabelecido anteriormente, entre outras partes, né? Você não pode pleitear direito alheio como se fosse seu, né? Você não pode alterar a legitimidade por meio de um termo de responsabilidade, sendo que no conhecimento de embarque está definindo outras pessoas, né, que são responsáveis. Então, é basicamente isso. A gente não vai acrescentar, por enquanto, essa complexidade aqui para a nossa análise, porque já é bastante complexo, né, o assunto, porque, como eu falei, dependendo do caso, tem mais de um conhecimento de embarque, então já fica mais difícil. Mas, se a gente entender como é que é a regra, é bem tranquilo de visualizar quem são os responsáveis. Então, isso é uma coisa que eu dediquei, inclusive, um capítulo no livro, eu sempre vou falar do livro, que é a nossa referência aqui, a minha principal referência, eu vou mostrar ele aqui novamente. Livro que eu lancei em 2019, pela editora Juruá, né? Aqui tá espelhada a imagem, mas sobre a estadia de container. E ali eu dediquei um capítulo só para falar disso. E a regra é o seguinte: a gente tem que analisar, em primeiro lugar, quem são as partes contratantes. Então, no caso, a gente tem que ver se é uma importação ou uma exportação, em É a primeiro primeira lugar. análise, é a primeira É a análise. primeira coisa, é uma importação ou uma exportação. E facilmente você identifica isso no BL, porque você vai ver a origem e o destino daquela carga. Sim, exatamente, onde foi contratado, né? Da onde está saindo, para onde está indo, você já consegue identificar. Então, feito isso, a gente tem que ver o seguinte: esse exportador ou importador, ele está contratando diretamente o transportador ou não? O Como é que eu dono do vejo navio, isso? o Você tem um armador. exemplo para a gente? Você consegue mostrar para a gente como é que eu Sim. identifico isso? Como facilmente eu identifico isso no Então, o documento? conhecimento de embarque, ele não fala isso, porque mesmo quando você não está contratando o transportador diretamente, no caso um freight forwarder, um agente de carga, né, um agente de carga representando um freight forwarder aí, ele se coloca na posição de transportador, que é o NVOCC, o Non-Vessel Operator Common Carrier, né, que é o armador virtual, tem vários nomes O que dão, armador sem navio. armador sem navio. Então, ele se coloca na posição de transportador. Então, você não vai conseguir saber pelo BL. Sim, porque na verdade, vamos lá. Por que armador sem navio? Ele tem o poder de emitir um BL, como se armador fosse, Sim, mas ele é um representante, vamos dizer, ele é o cara que vende no varejo o frete, né? é, Para carga consolidada, para pequenas quantidades, ele que é o consolidador, né? sim, sim. Ele faz esse papel do consolidador, ou às vezes ele também Às embarca o vezes não container também. cheio, né? Uhum, O exatamente. full FCL, né? O full container loading, mas também o LCL, que é o less container loading. Mas então não vai estar escrito isso no BL. A pessoa tem que conhecer o mercado. E não é difícil conhecer o mercado porque não tem muitos transportadores. Se você bater o olho e ver Maersk, MSC, Hamburg Süd, CMA, COSCO, por aí vai, Pio, você já sabe que Hapag, você já se a sabe. contratação é direto com aquela pessoa, o exportador ou importador está contratando diretamente com essas empresas, então só vai existir aquele conhecimento de embarque. Então, as pessoas responsáveis e legítimas vão ser aquelas que estão nesse conhecimento de embarque, não vai ter outro, não vai gerar o filhote, né, como a gente chama, que é o conhecimento de embarque house, não vai ter o filhote, só vai ter o principal, que é o master, né, o conhecimento de embarque master, ou bill of lading master. Então, eu vou compartilhar aqui, mas você tem que me permitir, porque Ah, sim, claro, eu não como sou o host, host,
Perdão, peraí. Eu vou te colocar no Mas, post. então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é Pronto. isso. Quem é o importador, quem é o exportador? Ah, beleza. Então, já sei quem é o importador e o exportador nessa questão. Ele contratou diretamente com o transportador ou teve um intermediário? Ah, não teve intermediário. Então, só tem aquele conhecimento de embarque, não tem outros. Até porque, né, Então, Rodrigo, o conhecimento de embarque master, ele é emitido por esses armadores, que já são muito conhecidos, é de pequena quantidade, muito conhecidos no mercado. Então, quando você bate, ó, você já colocou aí um Bill of Lading emitido por Hamburg Sud, eu já posso partir da ideia de que nós estamos falando de um master, né? um master, exatamente. Então, você pode analisar aqui, a gente suprimiu algumas informações, mas nada que não dê para identificar o essencial, né? Então, se você analisar, por exemplo, esse conhecimento de embarque, que é só o anverso, é só a frente do conhecimento. No verso, estão as regras do contrato, que são regras padrão, que são definidas por cada empresa, mas, na verdade, elas seguem um padrão meio geral, né? Existem tratados internacionais, mas elas seguem mais ou menos o mesmo padrão, com algumas adaptações para cada caso e para cada cliente. Mas você vai ver aqui, por exemplo, que não está escrito master, né, em nenhum lugar, É. ou primeiro conhecimento de embarque, ou principal, não tem esse tipo de coisa escrita. Mas a gente sabe que por ser Hamburg Sud, é um master, porque a Hamburg Sud, ela é dona de navio, ela é dona de container, né? Ainda que esses containers ou esses navios sejam arrendados, né? Isso não vem ao caso também, porque ela, a finalidade comercial, empresarial dela é o transporte marítimo internacional. Uhum. Então, em razão disso, ela tem essa capacidade de emitir conhecimentos de embarque. Então, se eu identifiquei o exportador, o importador, e ele consta aqui, ó, no caso da exportação, do exportador, ele consta aqui como shipper, que é o embarcador, no caso da exportação, ou da importação como o consignatário, consigne, aqui, se ele consta diretamente no conhecimento de embarque master, então a relação, a gente tem que analisar a relação de responsabilidade entre armador, transportador e importador e exportador, diretamente, sem intermediários. Uhum. Então, se o transportador tiver qualquer problema em relação a atraso na devolução do equipamento, do container, ele tem que cobrar de quem consta aqui dele, como consignatário, se for importação, ou como shipper, embarcador, se for exportação. Então, ele vai cobrar diretamente dessa pessoa. É aqui que a relação morre. Não tem um repasse não tem uma continuidade, né? Não tem um repasse da responsabilidade para outros. Sim, porque na verdade você está tratando diretamente de quem emitiu o contrato, né? O conhecimento de embarque, e a Hamburg Sud, nesse caso, emitiu esse contrato, já definiu quem são as partes envolvidas, já disse da onde vem e para onde vai, né? Quem embarcou essa carga e quem deve recebê-la no destino. Ou seja, é com essas pessoas que foi gerada a legitimidade sobre a carga e sobre tudo que advém dela, né? Sim, Então, eu acho que talvez a análise do Master seja muito mais simples mesmo, porque, olha só, sim. de um Master podem derivar vários houses, né? Então, Uhum. acho que Vários filhotes. aí é que está um dos grandes desafios, porque o direito marítimo tem vários, mas aí é que está a experiência, o olhar profissional para você entender a dimensão e as responsabilidades envolvidas, né? Quantas vezes a gente recebe
casos novos no escritório em que a gente pede uma lista básica de documentação para entender o que está acontecendo e, mais do que nunca, definir a legitimidade, saber se a gente, se estamos bem embasados de quem tem o direito, né, de cobrar Uhum. e de pagar, né, ou a obrigação de pagar uma sobreestadia. Esse olhar é fundamental, porque quando você bate o olho e vê um conhecimento de embarque que já é um house, a gente vai atrás perseguir loucamente até Uhum. chegar no master, porque enquanto a gente É, não chega no master, a gente não consegue chegar na origem do problema, na origem da legitimidade, na origem dos responsáveis sobre aquela carga e aquela operação. exatamente. A gente não consegue ver também como que aquilo se desenvolveu, quais foram as etapas pelas quais o embarcador, o exportador, o importador, eles passaram, né? Então, é importante para a gente entender o desdobramento dos fatos, como é que as coisas aconteceram. Mas Legal. antes da gente comentar da continuidade, só queria falar uma outra coisa em relação à legitimidade que é importante também, porque beleza, eu descobri o transportador, se for uma exportação, o embarcador, se for uma importação, o consignatário. Ok. Tem muita gente que pode confundir e achar, por exemplo, que se vamos supor, o importador ele quer ajuizar uma ação, quer fazer uma reclamação contra o transportador, ele tem que fazer diretamente contra o transportador e não contra a agência, que é quem representa, né? Então, muitas vezes no conhecimento de embarque, aparece a agência que representa o transportador. E essa parte não é legítima, porque é só um representante. E às vezes Da ele vem mesma até como maneira, não é consignatário, né? A exatamente, agência. da mesma maneira. Sim, às vezes pode ser que tenha isso também, né? Dependendo da operação. Mas da mesma maneira que tem que ter esse cuidado com o transportador, tem que ter esse cuidado também aqui em relação à outra parte, porque a parte a ser notificada, às vezes, não é a mesma parte O que está Notify. importando ou está exportando. Uhum, É só um representante. Então, uhum. esse não pode ser responsabilizado. O transportador não pode querer responsabilizar a parte a ser notificada. Tem que tomar esse cuidado, porque isso acontece. Se você analisar o anverso do conhecimento de embarque, ali o armador ele coloca uma responsabilidade super extensa e se deixar, às vezes até inclui a parte a ser notificada. Se fizer uma interpretação mais extensiva, pode ser que até inclua. Mas isso não é possível, porque as partes responsáveis vão ser uma dessas duas aqui, dependendo da operação, se for importação ou exportação, e o transportador representado por sua agência. Ponto. Mais ninguém. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Essa atenção é importante. Mas acho que você queria perguntar, Não, fazer uma outra pergunta. na verdade, já ia passar para a discussão sobre o house, porque Tá. eu acho fascinante analisar o house, porque é uma diversidade de houses que a gente encontra É, que eu acho muito interessante analisar o house, porque muitos clientes se enganam achando que está com BL, aí me apresenta o house e eu falo, "Uhum, legal, realmente, isso aqui é um BL, não posso negar. Mas olha só, aqui a gente só está com um house, deixa eu te explicar, deixa eu te contar a história triste, esse não é um documento. Por que a história é triste? Porque é, dependendo do cliente que chega, geralmente o agente, ele às vezes não tem acesso ao master. E aí ele morre com, não, eu tenho tudo, né? Eu tenho BL, tenho tudo. Eu falo, não, mas isso aqui é o house. Ah, não, mas o master eu não tenho. Aí a gente fica de mão atada e tem que fazer
um caminho inverso de busca de documentação que é doloroso, porque às vezes a gente não consegue chegar no master. Então, exatamente, esse é um problema. O que é muito importante fazer essa gestão da documentação, né? Mesmo que você seja somente o intermediário, você é agente de carga, um freight forwarder, ou representando um NVO estrangeiro, é importante que faça a gestão e sempre peça e tenha em mãos o master, porque às vezes é necessário a gente entender como é que ocorreram todos os desdobramentos até chegar no house, né? E esse house também pode ter vários filhotes no meio do caminho e é importante para a gente compreender essa evolução, né, das contratações. Mas aqui de cara a gente já percebe que esse aqui é um house, porque a gente já vê aqui uma empresa que não é um transportador, não é dona de navio, não é dona de container, a gente já sabe isso. É uma empresa aqui, no caso, um NVO chinês, Xingang Logistics aqui, né, uma empresa chinesa, que emitiu um BL. Então, ela realizou o transporte propriamente dito? Não, ela não fez o transporte, ela fez a intermediação. E ao fazer essa intermediação, na condição de freight forwarder ou agente de carga, vamos colocar assim, ou NVO, como quer que a gente queira chamar, isso lhe dá a obrigação, o direito, mas também a obrigação de emitir um conhecimento de embarque. Por quê? Aí, no caso, vamos supor que não houve a contratação direta do exportador e importador com o armador, o transportador físico. Ela contratou a Xingang para fazer essa intermediação. Então, aqui no master, se for contratado na origem para fazer exportação, vai aparecer como shipper Xingang e não o exportador. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Se o armador quiser cobrar qualquer coisa, ele não pode cobrar de quem é o efetivo exportador, ele tem que cobrar da Xingang. Se Hum. quiser cobrar alguma coisa do exportador, né? Se teve algum problema na origem, algum demurrage, algum atraso, alguma avaria, qualquer coisa no container, sei lá, o que quer que seja, ele tem que cobrar de Xingang. Então já mudou totalmente. Sim, é muito engraçado. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque você fala de Xingang e parece que ele está muito distante. E assim, está muito difícil de chegar nele, né? É, Mas Xingang faz contratos, assina LOIs, não é isso? Com agências aqui, né? E assim que ela sim, sim, consegue sim. captar. E olha só como vai desdobrando, por isso que eu achei graça, porque o buraco é tão mais embaixo nessa questão de transporte marítimo, né? Ela é tão mais complexa e enredada, que quando a gente for falar sobre peraí, então eu vou atrás de Xingang, eu como armadora, eu vou atrás de Xingang agora, vou lá bater na porta dele na China. Então tem um desdobramento nisso que a gente pode entrar no nosso próximo encontro e falar também sobre isso, que também tem a ver com legitimidade, mas são alguns detalhes do mercado que é interessante a gente comentar. Mas a gente vai encerrar essa questão do house e essa análise que eu acho que está sendo muito proveitosa, e aí a gente, no próximo encontro, destaca mais essas questões que eu acho que tem muito mais desdobramento sobre a legitimidade no caso da sobreestadia de container. Beleza, vamos fazer isso porque eu acho que vale a gente dedicar mais um momento aí para a gente fazer isso. Realmente, a gente já falou bastante hoje, né? Então, acho que vale a pena a gente deixar isso para um próximo capítulo dessa história, né? Combinado. E assim, só para finalizar essa questão, Rodrigo, do house, e aí é que tá, eu acho que a grande sacada para a gente encerrar o nosso papo de hoje é que existe uma ligação muito lógica e evidente entre um house e um master, ou seja, Xingang, que é quem emite um house, ele vai ter que estar contido
citado no master. De alguma maneira, ele tem que estar lá citado no master para criar o vínculo, correto? E os números, ele vai ter que citar Sim. o número do BL Master, vai ter que coincidir informação, vai ter que se tratar da mesma carga, vai ter que ter coincidências que vinculam esse house ao master. Sim, sim. É o que se espera, mas algumas vezes não tem, né? Mas com certeza, muitos casos, isso vai ter o número do BL Master no house e isso vai permitir a identificação. Mas, por exemplo, esse da Xingang aqui, eu estou dando uma olhada, eu talvez esteja aqui, né, na parte rasurada. Sim, Isso. na maioria das vezes está, mas também não pode, assim, Achar achar que que tem todos. sempre vai estar, porque pode ser que não esteja, né? Mas é um padrão, com certeza. Sim, é um vínculo, né? Então, quando Uhum. você for lá no Master, vai ter o Xingang, ele vai figurar, então, basicamente como embarcador, certo? Isso, se for uma exportação, ele vai figurar como embarcador e a sua agência no Brasil como consignatário, Entendi. entendeu? Então, é isso no Master, né? Isso Uhum, falando do Master. exato. Aí no House, aí vai estar efetivamente as partes que se vinculam diretamente a Xingang, né? Aí Sim, já muda. sim. E existe limite de quantidade de houses para que vinculados ao Master? Teoricamente, não, mas a gente geralmente só vê um house, né? A praxe é que a gente, na maioria dos casos, só tenha um house, mas já vi caso de ter dois, três houses, mas é muito excepcional, é muito raro, porque geralmente são, assim, só vai haver isso se uma empresa for terceirizando para outra, né? Uhum, O transporte. Então, você contrata uma empresa, mas aquela empresa ela não tem condição de fazer a contratação do frete diretamente, ela contrata outra, ela terceiriza uma parceira, e aí essa parceira tem condição de fazer a contratação do frete diretamente com o armador. Aí vão ter dois houses, né? entendi. Terão dois houses. Isso no caso desse primeiro contratado não ser simplesmente um broker, que é outra questão também que eu já vi muito o armador tentando responsabilizar o broker, porque o broker é aquele que não emite o house. Ele intermedia, faz a intermediação na negociação do frete, mas ele não emite um house, porque ele só está intermediando o frete, ele não está cuidando do transporte, ele não está se responsabilizando pelo transporte. É claro que com isso ele está ganhando menos também, né? O broker ele tem uma comissão menor, porque o trabalho dele é menor. Ele não está se responsabilizando perante o armador. Então, o trabalho dele é menor. Consequentemente, ele tem menos riscos. Deveria ter menos riscos, menos Uhum, responsabilidades. é. Mas muitas vezes o armador quer responsabilizar o broker também. Quer pegar um Uhum. e-mail, entendeu? Quer pegar uma mensagem, uma coisa assim. Ah, não, mas olha aqui, você negociou comigo. Não, mas pera um pouquinho, onde que eu estou no house? Ou, melhor, aonde que eu estou no O master? Master. Cadê o meu nome no master? Não aparece. Que contrato eu assinei? Aonde É está isso isso? aí, é isso Não aí. Bom, existe. mas olha, vamos dar um gostinho para quem vai aguardar os próximos vídeos nossos e a gente vai se debruçar muito mais nessa questão do broker. Está previsto para a gente conversar também a respeito de cláusulas contratuais que definem a legitimidade, preceitos legais, responsabilidade do broker e responsabilidade do despachante. Esse vai ser o tema Uhum. do nosso próximo encontro e a gente aguarda você aqui, tá bom? Obrigada pela participação, Rodrigo. Obrigada pelo papo de hoje. Foi ótimo. Valeu. Aguardamos vocês para as próximas, não percam. Estaremos por aqui. Isso aí. Obrigada a todos. Qualquer dúvida, mandem para a gente, entrem em contato, compartilhem a informação, porque o nosso papel aqui também é democratizar todo esse conhecimento num tema que é apaixonante para a gente e não é à toa que a gente
faz parte aí de uma segunda geração de advogados dedicados ao tema, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.